Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e eu espero que você goste do tema que estaremos refletindo a partir desses próximos segundos, que é dando continuidade à reflexão sobre as civilizações pré-colombianas. Especificamente, estaremos estudando sobre a civilização asteca. Então, você já é inscrito no nosso canal? Se não for, por gentileza, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que a cada vídeo você possa estar acompanhando conosco. E no final dessa aula, dê o seu joinha, dê o seu like ou o seu dislike. Isso irá nos ajudar a fazer com que haja um engajamento e nós possamos continuar transmitindo estas aulas de qualidade totalmente gratuita para você. Então, vamos comigo! Falar sobre a civilização asteca é lembrar não apenas de um empreendimento que remonta à antiguidade, porque como vocês puderam estudar conosco, a civilização maia, inca e asteca, elas foram oriundas e receberam uma influência da civilização olmeca. Algo que é bem peculiar é justamente a temática presente em todas essas civilizações, em especial também a civilização asteca, que era justamente, né, a concepção religiosa, espiritualista. Eles povos, e neste momento nós estamos falando dos astecas, era uma civilização politeísta. Acreditava-se em uma variedade de deusas e deuses, mas que a sua vida, o cotidiano, o dia a dia desta civilização, dos povos, e no caso deste povo, estava regido justamente pelo quê? Pela participação da religiosidade no seu contexto diário. Então, notem que pirâmides também foram construídas, e estas pirâmides têm sempre um cunho religioso. Inclusive, dentre as perspectivas destes cultos religiosos, a inserção também, de oferecer a deuses sacrifícios para que pudessem trazer para si, a fertilidade, a prosperidade, a bonança, a proteção. Nada diferente debaixo do sol. Várias outras civilizações da antiguidade oriental assim o faziam. É certo que havia algumas características diferentes nesta civilização, mas digamos, o termo não, mas podemos colocar que os pilares principais estavam presentes. Por exemplo, era uma civilização hidráulica, era uma civilização agropastoril, era uma civilização politeísta, era uma civilização que havia a servidão coletiva, era uma civilização que a religiosidade estava intrinsecamente ligada ao seu dia a dia. O líder religioso, o semideus, o semidivino, era meio que um porta-voz, não como profeta, não como sacerdote, não como aqueles arautos que faziam a intercomunicação, lógico, apenas unilateral de Deus para com o povo, mas ele tinha este misticismo muito presente. E algo que eu quero chamar a atenção é a exuberância desta civilização, as cores vibrantes, a arte realmente expressa no que foi até então preservado, que nós podemos nos debruçar o nosso olhar, o nosso estudo, para que nós possamos minimamente sair colhendo um pouco mais dessa civilização. Ora, lembrar do aspecto politeísta, lembrar do aspecto cultural, é também trazer à memória, sim, trazer à memória que era uma civilização que procedia em sua ritualística o sacrifício humano, mas não era apenas
em um dado momento. Não, haviam dezenas, centenas de sacrifícios, né? E estes sacrifícios eram feitos justamente para aplacar a ira divina, mas também para trazer a prosperidade e a fertilidade não apenas do seu próprio povo, mas também, né, trazer a prosperidade, a fertilidade da terra, dos animais. E isto é muito presente em todas as civilizações, praticamente, né, que nós podemos estudar no decorrer desta saga do Homo sapiens sapiens, no decorrer da história. Notem que estarei, né, mostrando, e você deve estar vendo neste momento, né, um pequeno vídeo que você está justamente acompanhando comigo, como era este procedimento ritualístico de trazer, de fazer este sacrifício humano. Muitas vezes eram homens ou mulheres, né, que já tinham uma vida que saberia que seriam ofertados em dados momentos, e outras vezes simplesmente eram tolhidos, tendo as suas vidas ceifadas dentre a população e principalmente daqueles seus inimigos. Então, você está gostando da aula até aqui? O que está achando? Por favor, coloca aqui embaixo o seu comentário, se está gostando, se não está gostando, algum tema relevante que você queira estudar. Isso é muito importante. E no mais, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, ok? Vamos dar continuidade? Então, muito bem. Olha só, como eu falei para vocês, em uma civilização, né, hidráulica, a preponderância e a importância da água, ela se dá justamente para a subsistência da própria comunidade, para que essa comunidade seja perpetuada, para que haja a vida e continuidade dessa espécie naquela comunidade. Não foi diferente na civilização asteca. É interessante que dois termos se fazem presentes, e eu trago esses termos em todas as minhas aulas das civilizações pré-colombianas, né, justamente para mostrar a importância e, através desta importância, começar a fazer com que você perceba as expressões eurocêntricas, aonde este etnocentrismo irá valorizar, maximizar apenas uma única etnia, e essa etnia está ligada digamos, a uma cultura e a civilização europeia. A expressão pré-colombiana utilizada justamente com esse sentido, e justamente são as civilizações olmecas, incas, maias e astecas que já estavam presentes na América, em especial ali na porção, né, mesoamericana, e também na parte sulina, na América Latina. Então prestem atenção, essa expressão pré-colombiana, e eu coloquei justamente aqui um lembrete para você. Esse lembrete você deve aprender, você deve memorizar até que esteja realmente na massa do seu sangue, porque quando você entende essas características que são semelhantes em todas essas civilizações, por exemplo, pré-colombianas, você poderá certamente, se aparecer em alguma questão que trate sobre estas características que eu tenho falado repetidamente, como sociedade hidráulica, uma sociedade que havia uma servidão coletiva, uma sociedade tributária, né, tributarista, pagava impostos, uma sociedade que era comum não apenas o arar a terra, mas também ter o pastoreio, né, que foi obtido desde a sedentarização desses primeiros povos. A expressão pré-colombiana está dizendo o que? Designa a todos aqueles povos que já viviam na América, antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492, naquele advento que nós conhecemos das grandes, né, navegações. Então aqui você está vendo uma imagem belíssima, né, mostrando de um lado a outro o Oceano Atlântico, o Oceano, não é, Pacífico, é lógico, e nestas partes que são destacadas com algumas cores diferenciadas, é onde existem sítios arqueológicos. Olha aqui, você vê os astecas, aqui na parte ainda do México, entra um pouco na Guatemala, os maias, e ainda nós podemos ver os incas. Ok? Muito bem. A localização, como falei para vocês, né? Notem que ao se estabelecer no Vale do México, então temos aqui o Golfo do México, Oceano Pacífico, certo? Os astecas se sedentarizaram, lógico. Foi um processo normal, gradual, lento no decorrer dos
milhares de anos que iam seguir, e o mesmo procedimento que ocorreu não apenas da África para todos os continentes, ocorreu também aqui na América, nada diferente debaixo do sol, apenas algumas características que nós chamamos a atenção para vocês, justamente quando estávamos estudando a questão da liderança dos Olmecas, ok? Que tinha justamente aquelas características bem peculiares. Se você chegou aqui no canal e está vendo apenas essa aula, sugiro que você assista a aula dos Olmecas, que eu vou falar com alguns detalhes a mais sobre esta civilização e sobre essa liderança, ok? No topo dos meus slides, eu costumo sempre mostrar isso para os meus alunos, que eu procuro trazer algumas imagens que possa associar não apenas a aula, mas também trazer uma elucidação, trazer um desejo de aprender um pouco mais, porque a história é maravilhosa. História é gostoso demais. É bem verdade que muitas vezes diz que história é cansativo, é decoreba. Sim, quando nós podemos, ser digamos, conduzido a ter essa falsa impressão. Mas isso da história é você ter consciência, da importância, porque olhando para trás você sabe justamente os passos que você poderá seguir a partir do presente e possivelmente as conjecturas que irá trazer uma segurança nos próximos passos que você deve dar enquanto indivíduo e também enquanto a coletividade. Muito bem. Nós temos aqui, em 1324, precisamente em 1325, que século é o século XIV, e diz o seguinte: em 1325, fundaram-se a capital do Império. Algo interessante, não eram cidades-estados, não havia, digamos, essa autorregulação e uma autoadministração interna, não, se torna um império. Na medida que eles vão crescendo, avançando, entrando em conflitos com outros povos, eles abarcam os outros povos, trazendo com que uma mão de obra escrava, mas também abarca também o território geográfico. Então foi um império, havia uma liderança, que se chamava o imperador, e esta liderança, este poder era centralizado. Então, às margens do lago Texcoco, que recebeu o nome de Tenochtitlan, a maior cidade do Império Azteca. Ok? Estaremos nas próximas aulas estudando ainda a civilização maia e a civilização inca. Então, por favor, não perde as nossas aulas, se inscreve em nosso canal e vamos construir juntos este conhecimento sobre os povos pré-colombianos, porque se aparece uma questãozinha dessa em sua prova, se vier alguma questão dessa em uma prova de concurso no Enem, deixa eu dizer, vai ser questão no saco, você vai certamente lograr êxito, passar. Então, muito bem, temos aqui esta imagem, bem interessante, da capital dos astecas, construída no meio de um lago, na atual cidade do México. Inclusive, eu tenho até mencionado isso para os meus alunos, que as estruturas arquitetônicas que hoje estão, que remonta justamente essa antiguidade recente, ela traz justamente o que? Características do passado. Foram utilizados pedras e rochas do passado para erigir essa nova cidade do México. Enquanto sociedade, e aí no próximo slide vocês estarão vendo essa divisão social, e aí no topo desta pirâmide nós temos sempre o imperador. Da mesma forma que o faraó era considerado como um ser, um indivíduo semidivino, é bem verdade que o que foge a esta regularidade e a este exemplo que se segue em muitas civilizações é apenas com Amenófis IV, que ele realmente se apropriou da divindade. Ele não era semidivino, ele era o próprio Deus Akhenaton. Então, notem, a sua família ocupavam o topo da pirâmide social. Depois nós temos os sacerdotes e os militares. Notem, religiosidade, religião e o poder,
monárquico, o poder imperial, a política estão em simbiose, estão homogêneas, estão ali sempre intrinsecamente ligados. Quem é que vai tirar? E neste momento você veja, perceba, note, ei pessoal, acorda, o imperador no topo, mas logo embaixo, atrelado a ele, nós temos uma casta sacerdotal ligado aos militares, ok? Mais à frente nós temos os comerciantes, artesãos, depois os camponeses e, lógico, os escravos. E aqui você pode perceber muito bem isto, não é? Os nobres que estão ligados ao que? Aos sacerdotes. Sacerdotes, leia-se também religiosos, comparem com clérigos, comparem ainda com este povo, né, que está ligado mais ao profeta, aquele que fala em nome da divindade. E aí, associado, nós temos também os militares, que está aqui no mesmo local, certo? Aqui os comerciantes, o povo, os camponeses, artesãos e os escravos. Lembre-se que os escravos, né, na civilização azteca, eles eram conquistados através, né, da campanha, da guerra, da luta. Muito bem. Esse slide eu acho ele muito interessante, né? Porque eu trouxe justamente, temos aqui a fonte, né? E aí ele traz a imagem e associa-se a essa imagem a descrição, o imperador, aí temos aqui, ó, os sacerdotes, os grandes comerciantes, antes, né, temos ainda os altos funcionários do Estado, uma nobreza muito forte, os camponeses. Então, leia com calma, isso aí é tarefa sua. Por gentileza, separa um caderninho de história geral, gabarita essa disciplina toda. Quando chegar aí a sua prova, o Enem, você estará afiado, ok? Olha só, trago para vocês agora alguns guerreiros astecas, né? Imagine aí você lutar com esses adereços todos. É bem verdade que hoje no campo da tradição ele tenta extrair esta cultura expressa em um militarismo. Não é verdade? É bem verdade ainda que eu poderia, em cada aula, colocar 30, 40 minutos, falar um pouco mais, mas eu estou trazendo algo pontual, algo certeiro, algo que possa descortinar os assuntos principais para que você, né, seja cirurgicamente preciso na resolução de algumas questões. A política, como era a administração da civilização asteca. E aí sim, eu coloquei alguns pontos importantes que você deve saber. Primeiramente, fortemente embasada ao militarismo, já falamos sobre isso, e a influência da religião. Lógico, no sistema teocrático, a religião, né, ela sempre teve esse discurso, a religião é importante, é muito importante, mas nós não temos que abstrair que muitos destes arautos da verdade, eles se utilizavam, melhor dizendo, de um discurso religioso para fazer com que grilhões invisíveis estivessem nas mãos e nos corações e também na consciência do povo. É muito mais fácil manietar o povo quando eu digo, olha, cuidado com a divindade, cuidado com Deus ou com os deuses, porque a ira de Deus pode ser atraído para você. Segundo momento, o imperador era o comandante supremo, né, não apenas do exército, mas também de toda a estrutura religiosa. Dividia o poder com a mulher serpente, função exercida por um homem responsável pela chefia do governo. Temos aqui ainda, não é, esta unidade social que se encarregava na organização do trabalho agrícola, arrecadação de impostos, no culto religioso, educação e o recrutamento guerreiro, que era o Calpulli. Na economia, não diferente das demais, que temos falado das demais civilizações mesoamericanas e também norte-americanas e sul-americanas, é o cultivo do milho. A agricultura, o milho fazia parte preponderante, né, da alimentação. Algo também interessante, principalmente no altiplano andino, era a forma pelo qual, em degraus, em escadaria, se permitia fazer um distanciamento na terra para que evitasse a erosão e assim pudesse utilizar melhor o solo. O solo era fertilizado, né, com excrementos de aves.
Eles chamavam de guano. Ainda falando sobre economia, nós temos, primitivamente, os astecas organizavam-se em clãs. Esses clãs não eram diferentes de várias outras, né, embriões de muitas civilizações e comunidades, né, que começava através de um grupo familiar. A propositura, ou o próprio Estado de Israel, a propósito, e nasce através desses clãs. Lembre-se dos clãs que saíram de Israel, ou seja, de Jacó. Todos aqueles, né, oriundos de um único clã que foi formando-se, né, através dessa construção patriarcal. Aí eu estou falando dos patriarcas, ok? Muito bem. Tinham a agricultura como principal atividade, contudo, era comum a presença do milho, feijão, cacau, algodão, enfim, essas culturas que eram produzidas, inclusive foram importantíssimas como cultura de, né, subsistência e alternativa econômica do Brasil colônia. Ok? Utilizavam as chinampas e aperfeiçoaram o sistema de regadio em suas plantações. Eu tenho um slide logo após esse, que trata sobre esta forma híbrida, há um hibridismo na utilização da água e a terra, né? Algo bem interessante. E o comércio, apesar de não ser a principal atividade econômica, também se destacava na sociedade. Realizavam-se trocas, então era meio que um escambo, né, de legumes, frutas, plumas, né, entre outros. Olha só a chinampa. É um tipo de canteiro flutuante construído de madeira trançada sobre áreas lacustres, nos quais realizava-se o cultivo de algumas plantas e flores. Olha aqui, tá vendo? É realmente impressionante. Às vezes, quando nós estudamos a antiguidade, muitos alunos ficam, digamos, até mesmo por causa da valorização eurocêntrica, né, destas civilizações. Mas nós temos uma preciosidade na América. Quando nós estudamos um pouco, né, nós podemos ver o quanto é exuberante estudar essas civilizações, que, ao meu ver, deveria ser ampliado, né, realmente no currículo escolar. Olha a descrição da chinampa, pressiona o pause, dá uma olhada, printa o slide, tá certo? Que isso servirá para você. A religião, como eu falei, a religião era politeísta, interessante da serpente, né? A serpente já era perigosa demais, agora imagine uma serpente alada, uma serpente com asas, vindo de encontro a você, o negócio fica muito difícil, não é verdade? Então, olha só. Entre os deuses adorava-se, digamos, o deus do sol e do meio-dia, a serpente, né? Enfim, existia uma variedade de deuses e deuses. O seu código era comum, se admitia o sacrifício humano. Nós já falamos um pouco sobre esta prática do sacrifício humano, né? E os deuses que regiam o universo asseguravam as boas colheitas, as vitórias militares, também regiam o destino dos homens, ou seja, a religião em si, ela vai reger toda a perspectiva do homem. E é interessante que eu já tenho algumas aulas gravadas, principalmente sobre a medievalidade, que eu trago a preponderância autoritária da Igreja Católica Apostólica Romana, que iria regir a vida do ser humano, do camponês, não apenas do camponês, mas também do nobre. Na cultura, o que nós podemos falar sobre a cultura? De baixo para cima, para variar um pouquinho? Vamos lá? De baixo para cima. A escrita era pictórica e hieróglifa. É possível fazer, digamos, a tradução ou a transliteração, o reconhecimento e saber o que significa? Não. Infelizmente não temos. Ainda está sendo muito estudado para que possa jogar uma luz mais forte, certo? Não aconteceu a mesma coisa com a pedra de Roseta, descoberta no Egito, né, que foi justamente uma forma bem helenizada, né, de trazer a relação do que era o hieróglifo, aquela simbologia egípcia, para com o seu correlato grego. Temos ainda, né, possui escolas, estudavam a astronomia, nada diferente debaixo do sol. Essas civilizações antigas, eles se despertaram ao olhar para cima e nesta contemplação perceber variações, inclusive na própria questão da água, das cheias, né? Na arquitetura, foi extremamente desenvolvida, destacando sua construção de pirâmides, palácios e, sistema de irrigação.
né? Transportar água de uma determinada localidade para outra, isso aí é um feito arquitetônico, né? Fantástico. E aí eu trago para vocês, olha só, um pouquinho da arquitetura. Por fim, falar sobre a queda do Império, né? Ora, com a advinda do europeu, e aí nós estamos falando já do cunho espanhol, nós vemos o seguinte, vai para mim para o segundo ponto, né? Fernão Cortés, que contou com o apoio das populações que se aliaram aos conquistadores, conseguiram dominar o Império Azteca em apenas 3 anos. Hernán Cortés ele veio, né? Mesmo não tendo um número tão grande e expressivo, eles possuíam tecnologias, né? Tecnologias tais de guerra que iriam dizimar, né, grandemente dos guerreiros astecas, né? Lembre-se, a utilização da pólvora, a utilização do cavalo, armaduras que impossibilitavam os dardos, as flechas penetrarem em seu corpo. Além disso, né, a agressão psicológica associando a um tiro justamente a uma morte, deflagrar a morte. Então isso também trazia, digamos, um dano psicológico muito grande. O diferente, né, e vindo com todas essas características singulares, né, do europeu, nós podemos lembrar ainda, inclusive, das doenças que vieram também nas suas caravelas, né? Montezuma, ele foi o último imperador, né, que termina posteriormente sendo cooptado por aquele amigo e posteriormente a sua civilização ela começa a ruir. Eu espero que você tenha gostado desta aula, uma aula breve, uma aula pontual, uma aula que eu procurei destacar as principais características, não apenas cultural, religioso, econômica, político-administrativo, mas para que você possa, através dessa aula e as demais que virão e as que eu já ensinei, trazer um resumo singelo, mas que irá certamente lhe auxiliar no desbravamento da construção do conhecimento. Ok? Então, por favor, deixe o seu like ou o seu dislike, né? E eu lhe convido para continuar gabaritando e aprendendo um pouco mais neste canal. Muitíssimo obrigado e até a próxima.